Sua mente trabalha por você ou contra você no tema emagrecimento? Segundo as estatísticas, 68% dos brasileiros estão acima do peso. E com isso, nós queremos aquelas soluções cada vez mais rápidas para solucionar esse problema. E aí começam os riscos. Quem fala com a gente é especialista em emagrecimento e cirurgia plástica. Ela é psicóloga e dá suporte para essas pessoas que estão passando por uma transformação física muito grande. Eu estou falando de Marina Prado. Seja muito bem-vinda! Marina, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de falar sobre esse tema que hoje eu digo que ele é o top 1 da internet, né? Falar de emagrecimento Isso. É falar da vida de todo mundo. Não tem uma roda de amigos que a gente vá que a gente não entra no assunto que peso, se eu emagreci, se eu engordei. Seja bem-vinda e obrigada por aceitar Jéssica. O convite. Obrigada. É bem importante a gente falar sobre isso, ainda mais nesse boom, né? Nesse mundo de canetinhas que falam por aí, né? Dos medicamentos emagrecedores. Isso é bem importante a gente pensar que não adianta nada a gente só usar os medicamentos que são ótimos, né? Reforço que é importante, que em vários casos são super efetivos, mas a gente precisa ter uma mudança de comportamento, senão não adianta nada, né? É aquele efeito Cinderela, né? É a mesma dieta da lua. A dieta da sopa, a dieta verde tem o efeito, mas em algum momento você para de fazer uso e pode ser que tudo venha por água abaixo. Exatamente. E é esse que é o ponto-chave, assim. Não é nem no caso de você parar de fazer o uso, é durante o uso também, né? Porque os medicamentos, eles vão te emagrecer, né? Então, assim, hoje em dia eles estão melhores ainda, porque eles realmente são inibidores de fome. Então, eles tiram a fome mesmo, né? Então, você não vai realmente sentir vontade de comer. Só que a ideia para você emagrecer não é você não comer, né? Então, esse que é a questão. E por que a gente fala muito que é o comportamento? Porque mesmo que você não esteja usando nenhum tipo de medicamento, se você muda o teu comportamento, você vai poder continuar comendo muitas coisas que você gosta, que te agradam. Você não vai precisar deixar de passar tempo com as pessoas, né? Porque, não quero comer isso, não quero comer aquilo. Nem me convide porque eu não vou, é isso que a gente escuta, né? Isso, então, se você tem essa mudança, né, de comportamento, essa consciência, principalmente, você consegue manter a tua vida normal, você consegue fazer isso e não precisa ter, né? Que nem eu falei, volto a dizer, alguns casos é extremamente necessário, né, o uso de medicação, mas nem todos são, né? Então, às vezes, não é só depois, é durante também o processo, né? Porque é um processo, né? Você sabe que eu vou fazer até um adendo aqui, você de casa vai concordar comigo, quem tá acompanhando aí, que durante a pandemia tinha gente com medo da vacina, mas medo de buscar um remedinho pra emagrecer em qualquer lugar duvidoso, isso ninguém tem. Eu vi isso outro dia e falei, gente, o que está acontecendo com a nossa mentalidade? E aí aqui eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é até profunda para um começo de entrevista, mas eu preciso abordar isso, que é: por que a gente tá querendo emagrecer? Você vendo no consultório, é uma cobrança de fora? A gente tá se comparando muito na rede social. O que tá fazendo as pessoas ficarem fazendo qualquer coisa só pra ter aquele corpo que talvez não vá fazer tanta diferença na realidade dela, porque talvez ela seja uma pessoa saudável, com uns quilinhos a mais. Os exames estão em dia, mas realmente existe essa cobrança de querer estar em outro peso. Sim. Eu acho que o ponto-chave é a comparação, né? Então, sim, o que acontece? A gente precisa se identificar com um grupo, vamos dizer assim. Então, desde quando a gente entende que a gente faz parte desse mundo, a gente já busca essa identificação, né? Então, assim, a gente precisa fazer... Não é nem identificação, mas é pertencimento, né? Então, a gente precisa pertencer.
Eu acho que esse boom de redes sociais, né? Essa abertura das pessoas, da vida delas. De poder falar o que eu tô fazendo, como eu tô fazendo. Isso, então isso tem benefícios, óbvio, mas também tem muito malefícios nesse sentido de comparação, né? Então, sim, eu acho que, e vejo muito no consultório, essa busca pelo emagrecimento, pelo corpo ideal, vamos dizer assim, é bem constante. Mas também, Jéssica, existe uma geração que veio aí, e principalmente, vamos dizer, depois da pandemia, talvez, as pessoas estão buscando uma vida mais saudável, né? E olhando para essa questão do peso, que nem você falou assim, os exames estão ok. Mas basta você ser obeso, você já é considerado doente, né? Então, a obesidade tem um CID, então ela é uma doença, né? Então, a gente tem que considerar, você não precisa ter colesterol alto, ter diabetes, ter pressão alta, você não precisa nada disso para ser considerado doente. Então, isso é um ponto bem importante e que bom que as pessoas falam muito sobre isso, né? Porque tem que ser dito. Então, assim, aí o parâmetro das pessoas muda um pouquinho. Então, por exemplo, assim, eu tô um pouquinho acima do peso, mas quanto acima do peso? Você entendeu? Então, assim, claro, existe um lado de uma magreza extrema, que também não é saudável, mas existe um lado das pessoas que acham que estão bem, saudáveis, mas não. Não estão. Não estão, entendeu? Então, o problema é que as pessoas são muito radicais. E por isso que a gente fala muito de equilíbrio. As pessoas buscam muito esse equilíbrio, né? Por causa disso, porque é muito... Principalmente em rede social, assim, existe muito esse radicalismo, né? Esse 880, vamos dizer assim, né? Então, eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo esse lado das pessoas que... Não, eu tô bem assim, eu me aceito desse jeito. E no fundo, às vezes, nem se aceita, só... Tá conformada. Se acomodou. Porque a obesidade também faz a gente ficar acomodado, né? Porque pra gente, qualquer comportamento, qualquer mudança de comportamento, não só alimentar, mas até, por exemplo, pra você mudar de profissão, você desempenha da gente muita energia e muito esforço pra isso, né? E a gente tem uma tendência, como seres humanos, a não querer gastar energia. Porque, na verdade, lá, se a gente for pensar nos nossos primitivos, eles precisavam reservar muita energia, né? Porque, no geral, eles gastavam muita energia. Então, o momento que pudesse reservar energia, eu vou reservar minha energia, porque eu preciso reservar ela, porque eu preciso caçar, porque, né, enfim. Não sei o que vai acontecer, não tô protegido. Exatamente. Então, a gente tem essa tendência. Então, para você fazer uma mudança em qualquer sentido na vida, você precisa gastar muita energia e a gente não quer, na real, né? Eu tô falando tudo isso sem ter consciência, né? Aí, o estado de, por exemplo, uma obesidade te faz você ficar acomodado mesmo. E óbvio, né? A indústria alimentícia traz alimentos que são confortáveis, né? Então, por exemplo, é bom você comer uma pizza, é bom você comer um hambúrguer, é bom você comer um chocolate, é muito bom, né? Então, assim, eles têm componentes dentro desses alimentos que faz com que a gente libere no nosso organismo uma sensação boa. Que a gente tenha uma sensação boa. Então, isso a gente também tem que considerar, entendeu? Quando você vai trabalhar com um paciente, por exemplo, de emagrecimento, tem que ser considerado. Não é uma coisa que eu não gosto. Não gosto e não falo em consultório. É falta de vontade. Não existe isso. Entendeu? Vontade. Todo mundo tem vontade, né? É a mesma coisa que, por exemplo, você tem vontade de ir viajar uma vez por mês. Opa! Mas você não vai, entendeu? Então, assim, por inúmeros motivos. Então, é a mesma coisa. Você não vai emagrecer. Você tem vontade, às vezes, de emagrecer. Mas existem inúmeros motivos que fazem com que você continue naquela situação, entendeu? E você falou ali de poupar energia, né?
acho que o emagrecimento em si, ele demanda uma energia que parece impossível de alcançar, dados os parâmetros que a gente tem do que é fazer atividade física na vida das blogueiras. Então, se para você mudar de caminho para chegar no trabalho, às vezes é muito difícil lembrar que você quer fazer um novo caminho, porque no piloto automático você chega lá, imagine mudar algo que parece tão distante, porque a gente não faz aquele processo de enxergar um passo de cada vez, né? A gente tá enxergando lá no final. A gente tá enxergando o abdômen da Virgínia Fonseca. É mais ou menos isso. Exatamente. Sabe o que eu falo pros meus pacientes em consultório? Eu falo assim, vamos pensar comigo? Quanto tempo você levou pra engordar? Você lembra a última vez que você era considerada, na sua opinião, magra? Um corpo que pra você era um corpo bom? Dentro do seu peso ideal? IMC tranquilo? Tudo certo? Normalmente elas olham assim e falam, nossa, Marina, faz 10 anos, ou faz 20 anos, ou antes de eu engravidar. A maioria. Então você olha, eu olho e falo, você viu o tempo que você demorou pra engordar? Você não engordou da noite pro dia. Como você quer emagrecer da noite pro dia? Nada. Nem os medicamentos fazem você emagrecer da noite pro dia. Por mais que eles aceleram... Nem com saúde, né? Nem com saúde. Por mais que os medicamentos aceleram esse processo, mas não é da noite pro dia. Né? Então, assim... E, obviamente, né? Esse mundo de informações que a gente tem faz com que a gente acaba sendo mais ansiosos, né? Então, assim... Outra coisa... Não, eu não conheço pessoas que não tenham ansiedade. Até eu, como psicóloga, me considero uma pessoa ansiosa. Por que eu falo isso? Porque a gente fica buscando o imediatismo em tudo. E é normal, porque a gente tem muita informação, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo e a gente tá sendo educado pra ser assim, né? Então, é óbvio que a gente vai querer tudo pra amanhã, né? Ou pra ontem, né? Como fala. Então, assim, mas a gente tem que parar, principalmente nesse processo, né? Se você tá disposto a passar por um processo de emagrecimento, você tem que parar e olhar pra isso. Entende? Então, eu sempre falo para as pacientes, esse é o seu momento de você fazer o possível para desacelerar. Fácil? Não é. E não vai ser, em situação nenhuma. Mas você precisa desse momento, até porque, assim, ó, um emagrecimento saudável e efetivo, principalmente, é um emagrecimento com consciência. Quando a gente faz algo muito rápido... Às vezes a gente não tem a consciência daquilo que a gente tá fazendo, né? Então, muda muito quando você vai comer com consciência. Então, por exemplo, eu vou comer esse pedaço de bolo, mas eu sei por que eu tô comendo, pra que eu tô comendo, né? Claro que parece muito bonito eu falando aqui, né? E no dia a dia, na prática, isso às vezes não rola, né? Não acontece. Então, eu sempre falo, é muito particular isso pra cada um, né? Então, assim... a gente tem que entender qual é a sua rotina, como é que ela funciona, como é que vai ser isso, mas é possível para todo mundo. Você relatando tudo isso, eu fico pensando qual a importância da influência do meio que nós estamos. Porque houve um tempo em que muitas pessoas não falavam sobre isso, né? Sobre o emagrecimento. Então, o sentimento que você via era de aceitação, né? E aquela culpa que você sentia, talvez, depois de comer, você nem queria parar de comer porque ela vai vir tão depois. E aí, você vivia nesse piloto automático. E hoje, o meio tá te cobrando outra coisa, porque as rodas de conversa falam sobre outra coisa. E aí, eu me pergunto, em relação ao consultório, o que mais leva as pessoas a comerem? Qual seria um erro emocional que você mais percebe que leva as pessoas a chegarem no ponto de precisar passar por um processo sério de emagrecimento? Uma das coisas é essa ansiedade. Então, assim, descontar qualquer emoção na comida. Claro que, assim, a comida é o meio mais fácil pra gente fazer isso, né? Porque não é um meio velado, vamos dizer assim. Então, por exemplo, uma compulsão... Existe compulsão por várias coisas, né? Mas o que é velado? A compulsão por álcool,
né? Então, você não pode ser um alcoolista, um alcoólatra, não pode, né? Compulsão alimentar, ela é muito normal, entendeu? Então, assim, só se torna um problema quando vira uma bulimia, uma anorexia, entendeu? Então, só que daí, essa compulsão, ou, por exemplo, tá com uma obesidade mórbida, por exemplo, quando entendeu? tá nos extremos de novo. Quando é extremo de novo, entendeu? Então, assim, só que já vem há muito tempo com essa compulsão, entende? Então, assim, e o que a pessoa tá fazendo quando a pessoa desenvolve uma compulsão? Descontando emoções, né? Então, assim, a gente fala muito em consultório de fome emocional e fome real, né? Então, isso não é uma coisa que também em redes sociais é bastante falado por nutricionistas, por médicos, nutrólogos. Então, é uma nomenclatura muito falada ultimamente, né? E ela é muito efetiva, porque realmente a gente tem uma fome emocional e uma fome real. Em muitos casos, elas se misturam. Então, o que acontece? As pessoas leigas, vamos dizer assim, que não têm consciência, não entendem, não conseguem identificar essas duas fomes, né? Então, isso é o mais comum, é o que mais acontece. Então, por exemplo, o que é você comer por emoção? É quando você não tá bem, que daí você fala assim, por exemplo, tive um dia de trabalho estressante, chegou ao final do dia, tô cansadíssimo, assim. Aí, eu falo, nossa, eu vou comer um pão mesmo, entende? Eu mereço tanto. Eu mereço, merecimento. Isso é super importante. Assim, mas Jéssica, um ponto bem importante. Tá tudo bem você comer por merecimento, mas quando você tem consciência. Você entendeu? Essa é a diferença. Então, por exemplo, hoje sim, hoje eu vou me permitir comer uma pizza, ou vou fazer um momento com a minha família, a gente vai pedir pizza, que é tudo uma coisa que todo mundo gosta, ou enfim, qualquer outro tipo de comida. Eu tô desconfiada que o prato favorito dela é pizza, hein? Eu falo muito de pizza, é verdade. E é mesmo. Eu amo pizza. Meu marido vai ver e vai falar, é verdade. Deixa aqui nos comentários se você é desse time também. Mas que comida realmente representa esse momento de confraternização. E parece uma punição se você não puder estar lá. Exatamente. Só que assim, é isso que eu falo no consultório. Você tem que estar lá. Entende? A ideia não é você não ter esses momentos, porque isso te faz bem. Só que você tem que ter consciência disso. Então, vamos por assim, uma coisa que eu adoro, que não são todas, são pouquíssimas nutricionistas que fazem isso, mas eu adoro a nutricionista que combina com o paciente de ter exceções. E exceções que são, por exemplo, tem pacientes, que eu já tive pacientes, que eu, junto com a nutricionista, a gente combinou 3 exceções na semana. Aí você me pergunta, nossa, mas vai emagrecer desse jeito? Fazendo 3 vai demorar refeições? Um pouco mais. Mas emagrece antes até. Uhum. Porque essas exceções que esse paciente vai fazer é com consciência. Então, o que ele vai fazer? Então tá, fulano, a gente combinou que você vai ter 3 refeições de exceções. Só que você vai fazer dessas refeições o momento mais feliz da sua vida. Então, beleza, você... sei lá, quarta-feira, né? Que antigamente era quarta-feira de namorar e tudo. Quarta-feira love, vamos dizer assim. Então, eu vou comer uma pizza. Vai ser com amor. Então, assim, só que o que você vai fazer? Você vai criar um momento, você vai comer aquela comida com vontade, você vai saborear aquilo. E sabe o que você vai perceber? Que quando você comia 5 pedaços de pizza, 6 pedaços de pizza, você vai comer 4. Uhum. Isso já te emagreceu. Por quê? Porque você tá aproveitando, você não tá comendo sem perceber. Eu te conto uma história que aconteceu comigo. A minha irmã é nutricionista, né? E um dia eu cheguei na casa da minha mãe. Imagina a casa da mãe, uma delícia. Chego lá na minha mãe, eu esqueço que eu sou mãe, que eu sou esposa, que eu sou qualquer coisa. Só quero ser filha. Só quero ser filha. E eu tava com muita vontade de comer um brigadeiro. E eu não tinha essa consciência alimentar, assim, de comportamento alimentar. Eu tava, na época, num processo de emagrecimento e tudo. Aí, a minha irmã nutricionista, que ela trabalha dessa forma, ela olha bem pro comportamento também.
ela fez o brigadeiro pra nós. Eu nunca esqueço essa história. Isso deve fazer uns 10 anos, assim, sabe? Aí, a gente sentou pra comer e eu fui comendo aquele brigadeiro. Comendo aquele brigadeiro e conversando e comendo brigadeiro e tal. De repente, ela olhou pra mim e falou assim... Mana, você percebeu que você tá comendo o prato inteiro de brigadeiro? Então eu parei, falei... Não percebi. Deus, não. Eu comi sem saborear aquilo que eu tava com tanta vontade. Eu não tive consciência. E assim, Jéssica, o saborear não é você... Ai, não vou ouvir nada, não quero ver nada, eu vou ficar aqui focada na comida. Não. Ficar em transe, né? Gente, isso não existe, né? Não tem como. Que nem assim, eu também tenho uma vida, uma rotina... Né? Eu tenho uma filha pequenininha, como é que eu vou comer pensando que eu estou ali comendo? Não, entendeu? Mas é por isso que você precisa ter uma rotina alimentar. Isso é extremamente importante. Tem que ter uma rotina alimentar. Porque você vai comer... Se você tem uma rotina alimentar, você vai comer aquilo que tá na tua rotina. Aí a exceção vai ser saboreada. Uhum. Entendeu? E até vai virando um hábito, né? Se você consegue alcançar essa rotina, você sente até falta dela quando você começa a sair demais. Exatamente. E assim, eu tenho paciente... Ai, Marina, eu vou pra um hotel all inclusive, meu Deus, vou comer um monte. Não. Eu falei, vai, coma um monte. Você tem que comer tudo que você tem vontade. Depois você vai voltar pra sua rotina. Depois você vai... estabelecer de novo tudo isso. Ah, engordei, fui lá, engordei 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos. Tá tudo bem. Se você voltar pra sua rotina, você perde, rapidinho. Porque às vezes é só inchaço. Às vezes é só porque realmente você saiu da rotina, comeu muito glúten, muita lactose, entendeu? Muito doce, muito açúcar. Voltando pra rotina, já volta tudo ao normal. Ou então, aí, o problema. Se você não tem essa consciência, a pessoa vai lá, fica lá 7, 10 dias, engorda, come tudo que tem direito, aí volta desesperada, fazendo dieta radical. Coitado desse corpo. Não sabe pra onde vai. E como que sustenta? Não sustenta. Né? Porque daí, por exemplo, se eu volto com uma dieta radical, a dieta da lua, não come nada, nem a lua, eu não sei como é que é da lua, come tudo. Então, a dieta da lua, eu também não sei. Enfim. Pula aí, joga no chat GPT depois e comenta aqui pra gente. Enfim. Mas assim, você não... vou tomar só líquido, vou fazer jejum de 20 horas. Cara, não. Não, porque você não vai aguentar emocionalmente. Você vai sentir falta daquilo tudo que você comeu. Você vai sentir, você vai falar... Daí, quando você estiver muito nervosa, você vai descontar na comida. Você vai falar assim, ai, dane-se, não quero saber disso. Ou volta e ainda faz o contrário. Ah, já engordei mesmo? Vou esperar mais uma semana. Daí mais uma semana. Daí mais uma semana. E quando viu, aí o problema já ficou maior. Exatamente. Mas, se você tem uma rotina estabelecida, não tem problema. Você já sabe pra onde voltar. Uhum. Essa é a diferença. O problema é que se você não tem uma rotina... Tinha uma paciente uma vez que falou assim pra mim, eu odeio rotina. Eu não tenho rotina. Eu falei, me desculpa, mas você tem rotina. Pode ser que ela não seja saudável, pode ser que ela não seja boa, mas todo mundo tem uma rotina. Porque um dia eu acordo 1 hora, outro dia... Mas se você parar pra observar, você tem uma rotina. Eu acordei 10 horas hoje, amanhã eu vou acordar 8 horas da manhã. Mas normalmente você vai fazer... Você vai as acordar mesmas coisas. Um horário... Então assim, rotina... Você escova todo dia o dente quando acorda. Ou deveria, né? Brincadeira. Mas assim, você escova os dentes todos os dias. É uma rotina. Você toma banho todos os dias. É uma rotina. Entende? Só que as pessoas vivem no automático. Não para, não observa, não pensa. Não tem consciência disso, né? E assim, Jéssica, tá tudo bem. É pra isso que existem as psicólogas, pra você, entendeu? Pra te ajudar. Isso é importante. Você comentou do seu processo de emagrecimento. Você também passou por esse ciclo. Quando foi isso? O que aconteceu na tua vida que te levou pra isso? E eu imagino que por conta desse processo, hoje você faz o trabalho que você faz. Queria que você falasse então um pouquinho de você. Então, assim, vamos dizer, quase uns 10 anos atrás, assim,
Eu nunca, assim, tive obesidade, né? Tava com uns quilinhos a mais ali, tudo. Mas, assim, eu nunca tive um problema com o meu corpo. Então, assim, me olhar no espelho nunca foi uma dificuldade, né? Então, não, assim, eu falava que eu era falsa magra, né? Então, eu nunca tive problema com isso realmente, sabe? Mas, eu sabia que eu tinha hábitos que não eram saudáveis. Então, eu era sedentária. Eu comia o que eu tinha vontade, na hora que eu tinha vontade. Não tinha, assim, uma rotina alimentar saudável também. Não tinha. Então, só que daí, de novo, a minha irmã começou a fazer nutrição e começou a abrir os meus olhos pra isso, né? E eu comecei a olhar de forma diferente. Falei, não, peraí. Eu acho que o negócio não tá legal. Eu preciso mudar meus hábitos, né? Então, eu comecei a buscar isso. E quando eu comecei, daí vamos fazer dieta, vamos supor assim. Aí, eu olhei e falei, cara, mas não é só dieta. Mas eu não tenho que fazer dieta, entende? Então, tipo assim, eu sempre fui... O meu jeito de ser, a minha personalidade, eu gosto muito de ser livre, entendeu? Não quero que ninguém venha aqui e fale, faz essa dieta aqui. Eu não sou assim, entendeu? Então eu não vou seguir aquela dieta, entendeu? Não vou seguir de propósito ainda, porque eu não quero que mandem em mim. Então mais ou menos assim, entendeu? Sim. E isso é muito comum, tem muito paciente assim, sabe? E assim, daí eu falei, mas não é isso, eu tenho que mudar meu comportamento, eu tenho que mudar... Então assim, eu não quero deixar de comer a pizza que eu gosto, entende? Aí foi quando eu comecei. Aí eu comecei a estudar mais sobre isso, a olhar mais pra isso. Eu comecei a entender que eu tinha muitas crenças, né, que me limitavam. Então, por exemplo, o café sem açúcar, que é uma coisa que todo mundo fala sobre o café sem açúcar, né? É difícil acostumar. É muito difícil. É difícil. Mas assim, eu sabia que o açúcar não era saudável, que eu tinha que tirar o açúcar. Então, eu pensei, alguma coisa eu preciso fazer pra mudar isso, né? E pra você tirar o café sem açúcar, é um comportamento que você tem que ter, né? Então, é uma consciência também que você tem que ter. E isso foi acontecendo com várias situações. Então, por exemplo, uma coisa que eu tinha um preconceito, uma crença limitante. Comer ovo. Hoje eu amo ovo, eu gosto de ovo. Mas fala, nossa, comer ovo, não. Eu tenho paciente que não quer comer ovo até hoje, entendeu? Mas assim, não quer dizer que você tem que comer ovo, entendeu? Eu só tô dando um exemplo de coisas que eram difíceis pra você. Difícil. Então assim, mas eu fui mudando meu comportamento e meu olhar com relação à comida. Qual que é o olhar? Você não tem que ser dependente da comida, entendeu? Por mais que a comida é algo que vai nortear a nossa vida, né? Então, eu sempre falo para minhas pacientes aqui, a gente não vai olhar para a comida como vilã, porque ela não é e ela não deve ser. Então, por exemplo, não gosto do termo lixo, dia do lixo. Nenhuma comida é lixo. Não mesmo. Entendeu? Então, assim, não gosto desse termo, porque não é mesmo. Então, assim, ela não é uma vilã. Você precisa dela para sobreviver, você precisa se alimentar para sobreviver. A partir do momento que você olha de uma forma saudável para alimentação, você pode comer de tudo, que você vai emagrecer. Então foi o que aconteceu comigo, entendeu? Eu comecei a olhar dessa forma. Por exemplo, atividade física, que também é uma dificuldade para a maioria das pessoas, né? Hoje, por exemplo, eu tenho hábitos, então eu treino todos os dias, eu faço musculação, eu gosto de correr. Então, hoje. Mas isso também foi um processo, até chegar hoje, né? E hoje, se você me perguntar assim, o que você acha do seu corpo? Hoje eu tenho um corpo que eu nunca imaginei que eu ia ter. Nunca mesmo. Foi uma construção. Foi uma construção. Claro que eu falando aqui parece lindo, né, gente? Parece que foi fácil, não foi? Parece que vai falar assim, mas pra você é fácil. Não foi fácil. E não é até hoje. Agora, o inverno. Gente, o inverno é muito sabotador. É mesmo? Meu Deus do céu. Assim, é tão mais legal ficar na cama quentinha. Exato. E comer coisas quentinhas. E assim, fisiologicamente, no inverno a gente tem mais fome, porque a gente acaba gastando mais energia pra poder se esquentar. Então, a gente tem mais fome mesmo, sabe? E
Obviamente que você vai comer comidas mais quentes, então a salada não é apetitosa. Você entende que tudo isso que eu tô falando daí, você vem pra cabeça? Volta pra cabeça? Volta pra forma como você olha? Então, foi aí que eu comecei. E por que eu falo muito do meu exemplo? Porque assim que eu fui conseguindo ver o que passavam os pacientes, o que passam os meus pacientes, entende? Porque seria muito fácil falar só, né? Você ter estudos, você ter a parte teórica, né? Olhar só de fora, né? Só de fora, você tem que viver aquilo, sabe? Então, foi quando começou a fazer sentido. Eu sempre falo que quem entra no meu consultório, a palavra que mais escuta é sentido. Tem que fazer sentido pra você. Por mais que você possa estar obesa, você pode estar cheia de problema, se não fizer sentido o emagrecimento, você não vai emagrecer nunca. Tem que ser sentido. Pessoal. Né? E não uma cobrança externa. Exatamente. Você usou o termo algumas vezes do emagrecer com leveza. Seria isso de colocar micro hábitos, dar pequenos passos e celebrar essas conquistas? Outro dia eu até vi um vídeo da pessoa dizendo assim, você faz lá o seu cálculo de água e de peso para você saber quantos litros. Aí beleza, você vai dizer, deu 4 litros. Quem que vai conseguir tomar 4 litros de uma vez se você não toma nem 500 ml? Então você vai aumentando de 200 em 200 ml por dia até você chegar nos seus 4 litros. Isso seria um micro hábito. Isso. Isso é o mais efetivo, assim. Por exemplo, uma coisa que a gente trabalha também é você colocar objetivos curtos. Entende? Então, por exemplo, bem isso, da água. Essa semana eu vou me propor a tomar 2 litros por dia. Entende? Ou, por exemplo, uma coisa que eu vi na internet que foi super legal, eu acho que é bem efetivo, é você numerar as garrafinhas. Tipo, eu tenho um garrafinho de 500 ml, então vou colocar 1, 2, 3, 4 garrafinhas. Aí você vê quantas você tomou, que é visual, isso é muito bom. Quando a gente consegue visualizar as coisas, também consegue vir mais pra consciência, entende? Então, isso também é bem legal de você fazer. Então, uma coisa que antigamente se usava para mudança de hábito era post-it. Então, colocar post-it que te lembre das coisas em lugares que são visuais para você. Hoje em dia não se usa mais, você pode colocar um alarme no celular, né? Então, assim, tá na hora de você tomar água. Tem até aplicativos para isso, né? Então, é efetivo também. Mas, de novo, o que eu te falo? Tem que fazer sentido para você, né? Então, assim, não é que você tomar os 4... Se você... vou tomar os 4 litros de água. Não é isso que vai fazer te emagrecer. Não é isso. Entende? Então, não adianta nada você tomar 4 litros de água e não fazer o resto. É verdade. Faz entendeu? Então, assim, Então, você tem que... Por isso que eu falo, é uma consciência. Entende? Não é uma coisa só. É uma consciência. Então, de novo, comer a pizza de novo no final de semana, não é isso que vai fazer você engordar. É um conjunto de coisas que vão fazer. Então, você tem que ter consciência de tudo isso. Então, pode ser que você não tome os 4 litros de água, mas você emagreça. Claro que é importante tomar os 4 litros de água, né? Mas, que nem, por exemplo, não tem como eu exigir de um paciente, ou uma nutricionista exigir do paciente que ele tome 4 litros de água agora no inverno. É muito mais difícil de tomar água no inverno. Eu não tomo, sendo bem sincera. Eu não tomo. Acho que a sua irmã não vai gostar que você contou isso para as pessoas. Paula, é mentira. Falando ainda desse emagrecer com leveza, eu acho que o que torna difícil ser leve, e eu acho que muito mais para as mulheres do que para os homens, é essa avalanche de sentimentos que vão refletir na nossa autoestima, em como a gente vê isso. Como é lidar com isso no consultório? Como é voltar a ter autoestima para essa paciente que então não se enxerga mais ou de repente passou por uma transformação e não chegou lá no potinho da felicidade que era para ter esse reflexo no espelho? Você sabe as pacientes que eu mais vejo que acontece isso é depois que se tornam mãe, né? Porque pra gente voltar a se reconhecer depois que a gente vira mãe,
é bem complicado, assim, porque o nosso corpo muda demais e a nossa rotina muda completamente, a gente tá voltada para um ser humano, né? Então, a gente acaba não se olhando. Então, mães, eu acabo vendo muito isso. Mas, no geral, de mulheres, a gente tem uma cobrança, né? Com as mulheres, desse corpo ideal. É muito mais. Então, por exemplo, um homem que tá acima do peso, ele não é tão cobrado quanto uma mulher que tá acima do peso, né? Isso é real. Não tô nem levantando bandeira nenhuma aqui, mas isso é real, né? Como dizem, o gordinho é charmoso, a gordinha não. Então assim, isso acontece, né? Então, dentro do consultório, a primeira coisa que a gente precisa é tentar se reconhecer de novo. Antes de qualquer emagrecimento, antes de qualquer processo, é você voltar pra você de novo, né? Então, assim, usar meios, então, se conectar com você de novo. De novo eu falo, ai, que lindo, né? Falar desse jeito, na vida corrida que eu tenho, com 1000 afazeres, com várias coisas. Sim, mas a gente precisa de pequenas atitudes. Às vezes, antes de dormir, até você fazer uma oração diferente, naquele momento que você vai ficar pensando em você, né? Então, ou às vezes se você gosta de um livro, você lê um livro que seja 10 minutinhos, né? Então, assim, a gente vai olhar para a rotina dessa mulher e tentar trazer ela de volta para ela mesma, né? Primeira coisa, né? Depois, você vai... Então, assim, é muito interessante... como eu trabalho com a cirurgia plástica também, tenho uma especialização em psicologia plástica, dentro do meu atendimento pré-operatório, eu sempre faço uma pergunta para os pacientes, né? Me fala das suas qualidades. Por quê? Porque, principalmente dentro da cirurgia, a gente tá olhando muito para os nossos defeitos. Então, a gente tá olhando para a mama que tá flácida, pro abdômen que tá flácido, pra aquela gordurinha a mais que eu tenho. E as qualidades? E assim, ó, não peço só qualidades de personalidade. Qualidades físicas. O que você gosta em você? Do seu braço, da sua mão, do seu pé, do seu olho, da sua boca, do seu nariz, do seu cabelo? Aí a gente faz um trabalho de antes da cirurgia, você tentar olhar mais pra isso. Entendeu? Olhar para suas qualidades, para o que você tem de bom, porque a gente sempre tem algo que a gente gosta, né? Porque quando você, por exemplo, quando você vai se vestir, você vai tentar valorizar mesmo que sem consciência. Então, quando a gente faz esse movimento, a gente está trazendo para consciência. Mas mesmo sem consciência, você vai valorizar o que você mais gosta quando você se arruma. Então, se você faz uma maquiagem, por exemplo, é porque você tem alguma coisa no seu rosto que você gosta, que você vai se olhar e falar assim, ah, não, tá bom, tá bonito, tá feio, tá... Então, se você arruma o seu cabelo, é porque talvez você goste do seu cabelo de tal jeito. Então, a primeira coisa é olhar pra isso. Olhar para suas qualidades, né? Claro, as qualidades de personalidade também são muito importantes, porque quando a gente faz um teste, por exemplo, você coloca lá, fala os seus defeitos. A maioria das pessoas tem uma lista gigantesca de defeitos para falar de você mesmo. Agora, fala as suas qualidades. As pessoas ficam... 2, 3 no máximo. Ou às vezes, se tá em grupo, fala, fala a minha qualidade. Porque isso é uma coisa cultural também. A gente aprendeu a não se valorizar nesse sentido. E se você parar pra pensar, na sociedade mesmo, aquelas pessoas que se valorizam acabam até sendo, perante a sociedade, arrogantes. A gente acaba chamando essas pessoas de arrogantes. Nossa, tá se achando. Exatamente. É essa a frase que a gente vai ouvir. É verdade. Exatamente. Então, assim, porque a gente aprendeu isso. Então, antes de qualquer processo, você tem que olhar pra isso. E no consultório a gente trabalha um pouco nesse sentido também. Eu acho que foi muito feliz você comentar sobre a cirurgia plástica, porque eu quero entrar no assunto do efeito sanfona. E a cirurgia plástica dá aquela sensação de que a missão foi cumprida. Acontece o reganho de peso, e eu queria que você falasse da diferença do efeito sanfona de um emagrecimento, que a pessoa realmente usou uma canetinha ali, e dali uns meses começou a ganhar esse peso de novo, e a diferença da pessoa que vai para cirurgia plástica
e demora um pouco mais até para ter esse reganho de peso, mas ela acaba tendo se ela não fez essa mudança toda que a gente comentou aqui. Na plástica é bastante comum, assim, sabe? Esse reganho de peso, né? O que acontece? Por que às vezes tem esse reganho de peso? Porque a pessoa que foi fazer a cirurgia, às vezes, ela olha para a cirurgia como uma solução para emagrecer, né? Então, isso acontece. Então, eu vou fazer uma cirurgia com o objetivo de emagrecimento. E a cirurgia não tem objetivo de emagrecimento. A cirurgia plástica, qualquer uma delas, tem o objetivo de correção. Eu falo muito no consultório de refinamento. Então, por exemplo, eu passei por um processo de emagrecimento, fiquei com flacidez, vou corrigir essa flacidez. Flacidez não existe, a maioria das flacidezes. Não existe outra solução a não ser ir pra faca, vamos dizer assim. Exatamente. Tem que tirar ela fora, literalmente. Tem que tirar ela fora. Não são todas, tá? Mas a maioria delas sim. Então, por exemplo, uma mama flácida, ela precisa de uma cirurgia. Não tem o que você fazer, né? Se você quer corrigir, né? Óbvio, né? Primeiro você tem que querer corrigir. Então, quando a pessoa vai pra cirurgia com o objetivo de emagrecimento, é muito comum que ela reganhe peso. A mesma coisa numa bariátrica, por exemplo. A bariátrica tem objetivo de emagrecimento, mas se a pessoa não tem consciência de comportamento, consciência alimentar, também tem reganho de peso, que é muito comum na bariátrica também. Então, assim, aí na plástica, o efeito sanfona, por exemplo, ele ocorre de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, a pessoa fez a plástica, vamos supor, vamos falar de uma abdominoplastia, por exemplo. Fez a abdominoplastia, o seu abdômen, ele não vai voltar a ser o mesmo como era antes, porque não tem pele para aumentar o abdômen, vamos dizer assim. Então, você vai ter o ganho de gordura em outros locais do corpo. Então, isso já muda a consciência da pessoa também, né? Então, agora, quando você tem um processo de emagrecimento, talvez com canetinha, por exemplo, aí você engordar também é diferente o processo que você vai ganhar esse peso. E outra coisa, na plástica, às vezes a pessoa não mudou. Quando você usa canetinha, você vai ser obrigado a mudar os seus comportamentos alimentares. Então, no sentido assim... hoje, quando você usa o Mounjaro, por exemplo, a Tirzepatida, você não tem fome. Então, você para realmente de comer, né? Então, você diminui a quantidade que você come, você não consegue comer alguns alimentos, isso é real, né? Mesmo antigamente, quando se usava o Ozempic também, tinha alimentos que faziam mal, que você não conseguia realmente comer. Então... se você para de usar e você reganha o peso, é diferente. Você já teve uma mudança de comportamento. Entendeu? Agora, numa plástica, se você não teve essa consciência, você vai continuar comendo igual? Você entendeu? Não vai mudar essa questão... Não tem um processo ali no meio. Isso. Não vai mudar essa questão de comportamento. Você entendeu? Nas canetinhas, o que acontece? Se você para de usar, depois de um período, você volta a ter fome. Entende? Então, daí você vai começar a comer. Só que, de certa forma, elas são um pouco melhores. Por quê? Porque você já teve uma consciência. Principalmente essas últimas, que te dá essa consciência alimentar do tipo... será que vale a pena comer? Entendeu? Muitos pacientes me relatam isso, que sentem isso. Olha pra comida e fala, mas será que vale a pena? Será que eu preciso disso? Eu ouvi vários relatos sobre como a mente funcionaria com e sem. E aí você, como especialista, vai poder dizer. A pessoa que tem algum tipo de transtorno alimentar... muitas vezes fica com aquela bagunça na cabeça pensando em comida, mesmo que não querendo pensar em comida. E o que os emagrecedores têm feito é tirar esse food noise, né? Que eles costumam dizer. Isso é real. Pode ser que uma pessoa tenha esse pensamento e não consiga controlar e por isso ela desenvolva o transtorno? Sim, super real. O transtorno alimentar, ele é desenvolvido a partir disso, na verdade, né? E, por exemplo, os medicamentos atuais, tem estudos da eficácia deles no cérebro,
né? Que é pra quê? Pra controle disso. Então, estão se usando e estão se estudando eles pra controle de qualquer tipo de compulsão, né? Então, até compulsão com álcool e tudo, né? E por isso que ajuda na compulsão alimentar. Porque o mecanismo cerebral é a mesma coisa pra qualquer tipo de compulsão, entendeu? Então, por exemplo, que nem você falou assim, a pessoa come sem nem querer comer. Por quê? Porque ela desenvolveu um comportamento. Isso é um comportamento. É como se fosse um hábito. Virou um hábito comer, entendeu? Então, é como se fosse um hábito. Então, ela vai comer e, às vezes, acontece muito dela comer, perceber que ela comeu demais, ou perceber que ela comeu, não precisava ter comido, e daí vinha a culpa. Só que daí, os picos hormonais que acontecem no corpo, aí elas são... É muito drástico, vamos dizer assim. E daí, ela sente fome muito rápido de novo. E, na verdade, ela nem sabe mais se é fome, se não é. Se daí ela tá se sentindo culpada, daí ela tá com um sentimento ruim, daí ela vai comer por causa daquele sentimento. Então, você entende? Vira um boom de sensação, um boom no corpo. E o que é mais fácil pra você descontar qualquer sentimento? A comida. Porque, de novo, que nem eu falei antes... A compulsão alimentar, ela não é velada. Então, é mais fácil você ir lá e comer. Porque ninguém vai te cobrar isso. Tá com fome, tá comendo. Ninguém vai te cobrar. E tá fácil ali, né? Então, assim, uma coisa que a gente trabalha em consultório, que é bem efetivo, é, por exemplo, você não ter as coisas em casa. Isso faz muito sentido. Porque, assim, se você tem um chocolate à disposição ali, tá fácil. Num sentimento, quando você não estiver muito bem com você mesmo, você vai lá e você vai pegar o chocolate, né? Então, assim, é importante não ter isso, né? Porque se você não tem, você vai ter que pensar, vou ter que ir no mercado, vou ter que pedir no iFood, mesmo que o iFood seja fácil de pedir, mas você vai desempenhar um esforço para aquilo. Aí você já... Nesse pequeno período que você vai ter que pensar o que você vai fazer para adquirir aquilo... Você vai parar e falar, mas pra que eu tô fazendo isso? Daí vem a consciência, entendeu? Tudo isso que você foi dizendo, eu fico pensando como deve ser difícil pra pessoa fazer um processo de emagrecimento sem ajuda. Às vezes ela não tá usando um medicamento, mas ela tá ali nas dietas, ela tá fazendo atividade física, mas ela não consegue chegar naquele resultado. Isso vira uma bagunça ainda maior dentro da mente dela. O que muda ao ter essa ajuda psicológica? E eu vou até falar de reconhecer os sentimentos, porque o filme Divertidamente fez com que a gente abrisse os olhos e pensasse, nossa, a gente sente tudo isso? Porque muitas vezes a pessoa não tem nem consciência de que tem um sentimento por trás do comportamento, como você bem disse. Então, o que muda? Colocar a psicologia dentro de um acompanhamento de cirurgia plástica que vai viver essa transformação e dentro de um processo de emagrecimento que às vezes está muito penoso. Não, muda completamente. Muda para essa consciência. E assim, ó, a gente, de novo, a gente não tem tempo para parar e olhar para os nossos sentimentos. Realmente a gente não tem. A vida realmente é muito corrida. A gente coloca muito afazeres. E é muito penoso também, às vezes, olhar pro que a gente sente, né? Então, assim, até existe um pequeno preconceito, vamos dizer assim, que hoje eu vejo que tá muito melhor com relação à psicologia em si, a ir a um psicólogo. Mas ainda existe, até pelo simples medo, né? E você acessar algumas emoções pode até trazer uma fragilidade que você não quer. Porque o que a gente prega, né? Pessoas fortes, pessoas que encaram tudo, pessoas... Sucesso, né? Todo mundo tem que ter o sucesso, ser forte, feliz e trabalhar muito. E trabalhar muito, exatamente. Então, assim, a gente realmente não tem tempo pra olhar. Então, se você busca... E assim, tem paciente... que realmente fez tudo. Tem paciente que às vezes faz a coisa certa pra emagrecer e não emagrece. Por quê? Porque não tem essa consciência. Você entende? Então, assim, é você entender o que... Às vezes é um ponto-chave. Por exemplo, às vezes tem um sabotador dentro da sua casa que faz com que você não consiga emagrecer. Às vezes, você tem déficit de vitaminas que faz com que você não consiga emagrecer.
Às vezes, um desânimo excessivo que você tá faltando vitamina. Entende? Então, tudo isso é um movimento de você olhar pra você mesmo. E a gente tem uma dificuldade imensa de olhar pra gente. Tem. E eu me incluo nisso, Jéssica. Me incluo de verdade, porque eu também tenho essa dificuldade de olhar pra mim mesma. Porque quando a gente olha pra gente, a gente tem que lidar com tudo. Com tudo que a gente tem. Né? Então, e às vezes não é fácil lidar com tudo que a gente tem. Como diz, quando a gente se olha, não tem a maquiagem. Né? Verdade. Não tem essa maquiagem do estou me adequando ao momento da entrevista, ao momento de estar trabalhando, ao meu papel de filha, ao meu papel de esposa, ao papel de mãe, né? Que é o caso de tantas mulheres. Então, você veste aquele personagem de acordo com a tua necessidade. Agora, quando você tem que ser só você pra você... Aí tem muitos pontos que são realmente, talvez, as suas sombras fiquem mais evidentes no teu ponto de vista, porque a gente tende a olhar pra elas, como você bem falou. E assim, ó, a gente também tem uma tendência a querer ser perfeito em tudo, né? Então eu tenho que ser uma boa profissional. Justamente a rede social traz isso, né? Pra nós. Então, assim, eu tenho que ser uma boa profissional, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser uma boa filha, enfim. Eu tenho que ser boa em tudo. E não. A gente não tem. E daí a gente acaba não sendo boa com a gente mesmo, né? E não ser boa com a gente mesmo é bem isso. É não olhar pra você, é não cuidar da sua alimentação, é não cuidar do seu corpo, é não cuidar... Porque isso acaba sendo futilidade. Que nem assim, dentro da cirurgia plástica, eu sou totalmente a favor. Tem que fazer cirurgia. Se é uma coisa que te incomoda e que... Dá pra resolver. E a solução é fazendo cirurgia... Tem que fazer. Pra você se olhar diferente, pra você se reconhecer diferente, se olhando no espelho, pra você. Entende? Pra você. Não pra suprir uma necessidade do outro, ou de uma sociedade, ou pra pertencer a algo ou alguém. Não. Mas pra você. Né? Então, assim, eu levanto a bandeira. E socialmente, você fazer cirurgia plástica... Eu dou aula num curso de harmonização facial também. Que também muda muito a pessoa, né? Muda. Outra mudança que tá ali todo dia se olhando no espelho. Muda. E assim, virou um boom, né? Todo mundo quer fazer procedimento, né? E tem que fazer. Tem procedimentos que são bons, que são preventivos ainda. Então, tem que fazer. Mas tudo isso também você tem que olhar pra você. Entende? Porque não adianta você mascarar algum problema com esses procedimentos. O problema não vai sumir. O problema vai continuar ali, entendeu? Então, assim, e não é você fazer um procedimento pra você ser perfeita. Porque você não vai ser. Ninguém é, nem Deus. Você vai encontrar outra coisa pra dar atenção e dizer que não tá bom. Então, assim, ou alguém vai te criticar, ou alguém vai falar alguma coisa de você, você nunca... Não vai, entendeu? Então, assim... Mas, de novo, eu me coloco nessa posição também, porque eu sei que não é fácil a gente simplesmente falar assim, não quero pensar nisso. A gente vai pensar e vamos ser altos e baixos, né? Então, vai ter momentos, por exemplo, nós mulheres... Cara, a gente tem a questão de TPM. TPM é real. Dizem que a gente só tem 3 dias no mês que a gente é normal. Eu fiquei muito preocupada com essa informação. Não sei se é científica, mas como diz meu pai, se tá no TikTok é verdade. É verdade, essa é boa. Mas assim... É efetivo isso é real, entendeu? Isso a gente tem uma desregulação hormonal que acontece mesmo. Então, assim, sim, quando você tiver de TPM, você vai sentir mais fome. Então, tem que comer, entende? Quando você tiver com TPM, você vai sentir menos vontade de treinar. E se tiver um dia que tá muito difícil de treinar, tá tudo bem não ir. Se você tem uma rotina, entendeu? Se você não tem, se você não for treinar naquele dia, você não vai nos outros. Entendeu? Então, assim, você percebe que essa é a diferença? E nada é radical. Nada deve ser radical. Porque não se sustenta. Não se sustenta. Nesse negócio da academia, eu vou dar o meu exemplo. Eu, assim, tô o mais firme possível. Mas o que eu entendi? Até a minha nutricionista falou assim, Jéssica, se você se comprometer e ir 3 vezes na semana, você vai 2. Só que daí, se naquelas 2 também aconteceu alguma coisa, você não foi nenhuma. Então, o teu compromisso comigo é ir de domingo a domingo. Se no horário da tua academia, de domingo a domingo, você está disponível, você vai.
Porque aí você vai ir 2 vezes na semana. Uhum. Porque senão eu não chegava nunca. Porque justamente, apesar de ter uma rotina em alguns horários, a nossa rotina de gravação não depende da gente. Sim. E a gente atende muito profissional da saúde. Vamos fazer um apelo, né? Vocês acordam cedo, galera. O pessoal da saúde atende muito cedo. E isso bagunça muito a rotina de quem atende em horário comercial, né? Mas a gente teve que fazer essa adaptação. Só que quando ela me falou isso, eu pensei assim, como é que eu nunca pensei nisso? Porque tudo bem se na segunda-feira eu tinha treino e não fui, eu terei a terça. Sim. Não, mas daí se a minha programação era ir só na segunda e eu já não fui, aí já era, né? Sim. E diz que você não vai na segunda, não vai nenhum dia, e é a verdade. Então, essa percepção que a gente às vezes acha que é capaz de pensar sozinho, a gente precisa de ajuda. E essa coisa de vergonha de pedir ajuda. ChatGPT não é terapeuta não, né, doutora? Nossa, não, pelo amor de Deus. Não adianta fazer terapia com ele. Não, tem muita gente aí achando que resolve. Ele é muito bom pra muitas coisas, né? Eu acho a tecnologia muito maravilhosa, mas tem muita coisa que não dá pra substituir, né? Não tem como. Mas assim, eu achei muito legal essa técnica, essa percepção que a sua nutricionista te deu. Achei muito legal. Claro que no consultório a gente vê que é muito particular de pessoa para pessoa. Talvez ela te identificou dessa forma. Sim. E foi muito feliz nesse sentido. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é muito regrada. Então, eu tive que dar uma regra pra ela. Então, assim, ó, 2 vezes na semana você precisa ir. Então, toda semana ela volta lá e eu falo, você foi? Aí ela vai. Entendeu? Então, porque ela trabalha nesse sentido de ter que me dar um parecer em relação a isso. Eu já sou uma pessoa que tem que ter alguém ali me cobrando. Então, quando eu passei a ter uma personal, tanto que eu tenho um casamento com a minha personal, eu falo, a gente tá há 10 anos juntas. Não me largue. Não me largue. Falo pra ela, não me largue. Mas quando eu passei a ter ela, eu sabia que eu tinha um compromisso com ela. Então, eu precisava cumprir aquele compromisso, entendeu? Então, assim, aí foi muito interessante que eu fazia final do dia, depois do trabalho. Faltava direto, né? Só que assim, eu fazia 2 vezes na semana. Uma vez na semana eu tinha que ir, porque senão eu tinha que ter 2 desculpas. Entendeu? E eu não tinha 2 desculpas. Então, assim, eu tinha que ir uma vez na semana. E ela brinca até hoje, que ela fala assim, chegava uma mensagem da Marina falando, ai, Jô, não vou mais poder vir, não sei o que, tá muito puxado pra mim. Dava 2 semanas, eu tava lá pedindo pra voltar. Mas assim, ela também soube lidar com essa situação comigo. Aí teve um dia que eu falei pra ela, falei assim, Jô, eu quero tentar treinar às 6 da manhã. Aí ela falou assim, Marina, e ela não tinha esse horário, isso há muitos anos atrás, né? Não tinha esse horário das 6 ainda, ela não era aberto, né? Dela, não vou abrir só pra você. Porque se você começar a faltar, eu vou vir aqui sozinha, 6 da manhã. Falei, não, Jô, eu me comprometo que eu vou vir. Funcionou. Parei de faltar. Comecei a ir, porque ela te cobrou, deu um ultimato. Porque ela me deu um ultimato. Começou a dar resultado. E, obviamente, depois que eu comecei a ver o resultado, aí eu me empolguei. Aí eu quis mais. Aí eu aumentei mais vezes com ela. Pra ir mais vezes. E hoje, eu adoro o meu horário das 6. Tem muita gente que fala que é louco, né? Você é uma louca. Pode até ser esse que pessoal seja. Da saúde, eu te falei, eu tenho médico lá que vai às 5 da manhã. Eu falo, Jesus, gente, é 5! Mas assim, pra mim foi muito efetivo. Só que nem eu te falei, eu funcionei dessa forma, né? Então assim, eu acho que por isso que você precisa de uma ajuda. Às vezes a pessoa vai olhar, esse profissional vai olhar pra você, vai te identificar e vai te ajudar a achar um caminho que seja mais efetivo no teu caso. Entende? Então, assim, tá tudo bem pedir ajuda. Tá tudo bem. E, assim, às vezes não olha pra essa ajuda profissional, talvez com um psicólogo ou com uma nutricionista, como um fracasso. Não é um fracasso. Eu vejo que muitas pessoas, muitos pacientes se sentem fracassados por buscar ajuda profissional. E não é um fracasso. Não. Né? Você não precisa saber de tudo. Né? Você tá pedindo ajuda de uma área que você não tem conhecimento. E tá tudo bem. É como se fosse um professor
Por isso que eu gosto muito do termo mentoria, né? Porque muda um pouco essa visão. As pessoas olham como mentor como realmente um professor. Exato. Né? Então, é como se fosse um professor que tá te ajudando a ver outras coisas, te ensinando a ver outros caminhos, outras possibilidades, né? Então, não quer dizer que você fracassou naquele ponto. Não, você não é fracassado. Até porque a jornada é muito longa, né? Muito, meu Deus. Tem tanta coisa que você faz muito melhor do que aquele profissional que tá te ajudando. Exatamente. Né? E você citou, né? Saber pedir ajuda. Tem a gente que às vezes não quer pedir ajuda e tem gente que quer dar pitaco que a gente nem pediu. Isso também atrapalha. Gente, como é possível? Parem de comentar sobre o corpo das outras pessoas, porque isso não é da sua conta. Eu vi, inclusive, uma gestante não, né? Acabou de ter bebê, então tá naquele processo. E aí a pessoa foi lá nos comentários, porque na internet é território de ninguém, mas isso vai mudar, você fica ligado aí que vai sobrar pra você. Você fica falando o que quer, aí vai dar problema. E aí a pessoa foi lá, comentou e ela disse assim, gente, eu acabei de ter bebê. Essa pessoa caiu do nada aqui e veio deixar esse comentário. Mas ela falou isso chorando, porque tem um impacto que quem tá passando por aquilo vê um grande problema. Não é só a sua palavra, mas é como ela sente aquilo que você disse. E a gente tem o costume de dizer, nossa, você deu uma engordadinha. Quem que te perguntou? Você acha que não tem espelho em casa? Não é? Ou você tá magra demais. O que isso tem a ver com você? Chegam as pessoas também comentando sobre isso, desses comentários machucarem, às vezes é alguém da tua família. Muito, muito, e é o que mais tem, assim, né? Eu acho que esse bullying em casa, vamos dizer assim, tem demais, assim, sabe? O marido falando da esposa, ou mesmo a esposa falando do marido também, né? Então, assim, e outra, às vezes... Talvez aquela pessoa falou daquela forma e não teve a intenção de magoar. Isso existe e é possível, entende? O que a gente precisa olhar é a forma como você vai falar aquilo, né? Então, assim, ó, o que mais tem em consultório são pessoas feridas por palavras, né? Então, tem muito isso no consultório. E às vezes até de uma infância, sabe? Então, a gente carrega muito o que a gente teve na infância, né? Então, às vezes, você precisa trazer isso à tona para você trabalhar com você mesmo. Por exemplo, tem muito discurso assim, meu pai, minha mãe faziam isso, ou às vezes eu não tive essa educação e tal. Eu acho que tem que ser dito isso, tem que trazer isso à tona, até para você mesmo entender o que aquilo significa para você, ou significou, né? E ressignificar. Entende? Então, assim, não vai ter como a gente apagar essas coisas, né? Então, não tem como. Foi dito, foi vivenciado. Mas a gente pode olhar para isso de uma forma diferente. E sozinho, é praticamente quase que impossível você conseguir, né? Por quê? Porque aquele comentário, aquela situação, aquilo que você vivenciou vai estar muito carregado de emoções. De várias emoções. Então, precisa, sim, alguém de fora te mostrar outras possibilidades com relação àquilo, né? Então, assim, e isso molda o comportamento. Claro que molda. A gente não pode dizer que não. Então, por exemplo, uma pessoa que hoje sofre com emagrecimento pode ter tido, sim, uma criação totalmente diferente daquilo, né? Então, que talvez naquela época parecia ser certo para os pais, parecia ser efetivo, né? Então, pode sim, e vai influenciar na vida adulta, com certeza absoluta. Porque aquilo que você aprendeu, aquilo que você vivenciou, não tem como você apagar. Aí, por isso que o profissional, um psicólogo, vai te ajudar a ressignificar aquilo. E para fazer diferente daqui para frente. Perfeito. Né? Então, assim, que nem eu como mãe, assim, claro que eu tenho, né, a parte que me ajuda, a parte teórica, profissional que me ajuda na educação da minha filha, obviamente, me ajuda. Só que eu sou mãe, né? Então, vão ter muitas coisas que talvez eu vou errar com ela, sem nem saber que eu errei, e que lá na frente pode se tornar uma dificuldade para ela. Eu não sei. A gente tenta fazer o máximo que a gente pode para não errar. E tentar fazer o mais certo possível,
Mas a gente é humano, né? Então, assim, existem comentários maldosos, sim. Pessoas que têm o objetivo de ferir, sim. E daí isso diz mais sobre elas do que sobre você mesmo, né? Então, às vezes, elas têm um problema com relação a isso, né? Então, também você precisa ter esse olhar. Olhar pra ela e falar assim, isso aqui faz sentido pra mim? Faz. Então, se faz, vamos trabalhar isso. Não faz sentido. Então, deixa pra ela. Porque diz sobre ela, né? Mas, às vezes, tem comentários que não tem esse objetivo. Só que a pessoa foi infeliz no jeito de falar, né? Perfeito. Então, pode acontecer também. Ai, a gente tem que, ó, respirar. Mas eu acho que o recado principal que a gente pode tirar aqui desse nosso bate-papo é: ninguém precisa viver um momento de transformação física em sofrimento. Isso. Você pode superar esse sofrimento desde que você conheça o caminho. Então, não é normal você estar chorando escondido, não é normal você estar sofrendo o tempo todo e ninguém tá olhando pra isso. Pelo menos você mesma tem que ter a consciência de que, olha, reconheci que eu preciso realmente dar voz a tudo isso e fazer a escolha certa. Então, eu te agradeço muito, porque eu acho que esse é o principal alerta, né? Não importa qual seja o teu momento de transformação, ainda dá tempo, Com né? certeza. De deixá-lo mais leve. Com certeza. Eu tenho um paciente idoso que buscou a terapia, buscou a psicologia, porque estava vivendo um momento que precisava ressignificar algumas coisas. Com 80 anos. E não tá é ali. tarde. E tá ali, vivendo, ressignificando, olhando de forma diferente, né? Tentando mudar, tentando virar outra pessoa. Virar outra pessoa não diz, né? Porque a gente não... O objetivo não é esse. Não é que a gente vire outra pessoa, mas olhar para as coisas de uma forma diferente. Ressignificar as coisas, né? Então, assim, tarde nunca vai ser, em hipótese nenhuma. Só não vai dar pra fazer isso depois que você morrer. Daí não dá. Mas enquanto você tá aqui nesse mundo, nessa vida, você tem que buscar. Você tem que buscar ajuda, você tem que buscar melhorar, você tem que buscar crescer emocionalmente, ter uma inteligência emocional, né? Porque assim, não quer dizer que vai ser, nossa, vai ser fácil, vai ser lindo. Às vezes tem pessoas que olham pra mim e acham, meu Deus, a minha vida é maravilhosa, eu não tenho problema, tá tudo certo. Mentira! Mentira, eu tenho vários altos e baixos, né? Nem sempre eu tô bem. Então, assim, é normal isso. Só que quando você tem uma inteligência emocional, um autoconhecimento, quando você sabe como você é, como você funciona, você consegue passar pelas coisas, né? Então, assim, uma conexão com Deus também, isso é importantíssimo, entende? Quando você tem tudo isso, você consegue superar algumas coisas, né? Então, acho que a mensagem é bem isso que você falou, assim, às vezes tá muito difícil nesse momento, mas é entender que vai passar, que tem possibilidade de passar e de melhorar e de ressignificar cada momento, cada dificuldade. E quando você menos esperar, você vai olhar pra trás e falar assim, nossa, é verdade, eu consegui. E isso é muito gratificante. Isso mesmo. Se você fizer esse exercício agora, né? Olhar pelo que você já passou, entender tudo que você já superou, já vai trazer esse sentimento, porque todo mundo tem as suas dificuldades. Eu já dividi essa informação aqui algumas vezes. O Dale Carnegie, ele disse que 95% do nosso tempo a gente passa pensando nos nossos próprios problemas. Por isso que a vida do outro sempre parece boa, porque em 5% do tempo ele tá mostrando pra você a parte boa, né? Ele tá prestando atenção em como você tá reagindo à vida dele. Mas 95% a gente acorda pensando o que vamos fazer, como vamos fazer, o que vamos comer, vou ter que levar o filho na escola, vou ter que lavar roupa, vou ter que fazer isso. É sempre pensando no que eu vou fazer. Por isso que tudo isso que você falou é tão relevante, né? É a gente entender que em algum momento a gente pode ser ouvido de verdade por essa pessoa que vai te mostrar o caminho. Exatamente. E assim, eu sempre falo, lá no consultório, é um espaço
neutro, é um espaço que você pode ser você, quem você quiser naquele momento, né? Então, às vezes tem paciente que fala assim, ai, nem sei se eu posso falar isso. Sim, pode. Aqui você pode falar isso, né? Então, é um ambiente seguro, né? Então, por exemplo, eu faço atendimento online também, mas no atendimento online é extremamente importante que você esteja num ambiente onde você se sinta segura. Independente. Eu já atendi paciente dentro do carro. Porque ali ninguém vai ouvir. Ninguém vai ouvir. Então, assim, eu prefiro presencial. Eu adoro estar em contato com as pessoas, né? Mas, assim, entendo que tem situações que não dá, né? Mas, dentro do consultório, é um ambiente seguro, é um ambiente onde você vai poder colocar suas emoções, falar do jeito que você quiser falar, na hora que você quiser falar, né? E assim, quando a gente fala, a gente se escuta. E às vezes a gente mesmo fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Às vezes até quando você tá com um amigo que você confia muito, você conversa, ou até, sei lá, uma pessoa que você confia muito, você começa a falar com a pessoa, começa a falar, olha aí, eu não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. É a melhor frase que pode sair de uma conversa, né? Exatamente. E com um profissional, claro que ele vai ter técnicas e meio para te ajudar a ter essas reflexões mais rápido, né? Ter esses insights mais efetivos, vamos dizer assim. Mas ali é o teu momento, eu sempre falo. Vem aqui, é o seu momento, mesmo no atendimento de plástica, que às vezes é um atendimento mais rápido, mas é o momento da pessoa, né? Então, assim, na plástica a gente vai falar qual medo que você tem. Às vezes a pessoa fala assim, de primeiro, não tenho medo nenhum. Mas assim, o que você te dá se você parar pra pensar mesmo? O que te dá uma certa insegurança, um receiozinho que seja? Aí é onde a pessoa desenvolve. Entende? Por quê? E não é nem porque a pessoa quer esconder, enfim, não tem nada, não é sobre isso. Ela não refletiu mesmo, né? Porque não veio pra consciência aquele sentimento, sabe? Então, assim, é importante ter esse espaço, assim, eu acho que é muito efetivo, sabe? Eu vejo as pessoas que buscam isso, que elas têm, não que as outras não tenham, mas assim, elas têm um desempenho com elas mesmo muito efetivo, sabe? E muito de carinho, de cuidado. Que eu acho que é isso que falta na nossa vida corrida. E assim, gente, a vida não vai deixar de ser corrida porque você faz terapia. A vida não vai deixar de ter problemas porque você faz terapia. Porque você busca inteligência emocional. Não vai. Sinto dizer, né? Mas eu ia ser muito hipócrita se eu não falasse isso. Então ela vai continuar tendo, só que talvez você vai olhar para esses problemas, para essa correria, para essas dificuldades de uma forma mais leve. Vai ser uma nova versão de você. Exatamente. Uma versão melhorada. Exatamente. Marina, para quem assistiu toda essa entrevista, se identificou, percebeu que realmente é o momento de pedir ajuda. Como é que te encontra hoje para negociar ali um atendimento? Tá. Você pode entrar através do meu telefone, falar comigo pelo WhatsApp, né? Comigo mesma, eu que agendo e marco os meus pacientes. Eu gosto de ter esse atendimento bem exclusivo. Ou talvez, ou nas minhas redes sociais também, você pode entrar lá, ver algumas coisas que eu posto, que eu tenho lá. E é basicamente isso. Vou deixar aqui os contatos da Marina para você, porque eu digo que o Likecast, ele é um prestador de serviço para as pessoas. A gente quer que cada vez mais as pessoas tenham mais qualidade de vida. Todo mundo merece ser feliz. Eu acho que Deus fez esse mundão justamente pra gente curti-lo, né? Então que a gente possa fazer isso com as ferramentas certas. Agradeço demais você ter aceito o nosso convite aqui. Vou te esperar porque, faltou tanta pergunta para eu fazer aqui, amiga. Gente, eu tinha tanto mais para bater papo, mas com certeza a gente vai se ver em breve. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu agradeço por disponibilizar esse espaço pra gente estar falando um pouquinho sobre esse mundo que tem tanto pra falar ainda, né? Muito pra descobrir. E que bom, significa que a gente vai ter bastante coisa pra conversar. E eu te vejo de novo no próximo episódio. Até mais.